Então a gente fica sempre nessa expectativa de como é que foi para vocês pensarem esse personagem, qual foi o contato que vocês tiveram, como é que foi esse laboratório? Olha, Pamela, eu vou te falar uma coisa. Depois de ter passado pela escola lá da USP, ficar nu diante das câmeras e na frente de tantas pessoas, para mim era uma coisa assim, super natural, entendeu? Zero reação, né? Eu achei... Travou aqui pra mim, eu queria rir. Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran e esse é o RPcast, o podcast do Reino em Pessoa. Quero agradecer a todas e todos vocês que têm aqui escutado o nosso material, têm escutado o podcast, têm visto lá no YouTube os nossos vídeos, têm nos ajudado a levar esse conteúdo para mais pessoas. Então, sou muito grato a cada uma de vocês que tem feito isso. Isso é um privilégio maravilhoso e isso, inclusive, é que mantém a gente vivo. Isso é que faz a gente a cada dia querer gravar um podcast diferente, um conteúdo, porque a gente sabe que vocês estão conosco nessa, têm gostado desse material. Então, te agradeço demais. Como eu costumo dizer aqui, eu nunca estou sozinho, porque o reino de Deus é um reino de amigos. Na verdade, se a gente for até analisar, tudo é pessoal, é verdade, mas nada é individual, nada se constrói sozinho, então estou sempre com eles. Seja muito bem-vindo, Valtinho. Fala, pessoal, eu sou o Walter, estamos aqui hoje para entrevistar uma pessoa maravilhosa. A gente não sabe se essa pessoa teve um umbigo ou não, a gente não sabe quem que é a sogra dessa pessoa, a gente não sabe um tanto de coisas sobre essa pessoa. Mas é por isso que essa entrevista está acontecendo, porque nós precisamos saber quem é Adão. Antes do ovo, da galinha, a gente que é crente não entra muito nessas ideias, não, né? A gente tá mais preocupado com essas questões de Adão e Eva e Adão e etc. Eu prometi pra mim mesma que eu não ia fazer tanta piada. Ninguém me apresentou, mas vocês já estão careca de saber quem sou eu. Pamela Campos, do Rio de Janeiro, aguardando aqui ansiosamente para ouvir do próprio Adão aí o que rolou nesse período todo da novela e etc. Vamos lá. Bom, hoje a gente tem o privilégio de receber aqui o querido Carlo Porto, que está com a gente aí, abrindo para a gente aí essa possibilidade de a gente bater um papo, de entrevistar. É um privilégio, a gente fica muito feliz. Ele, inclusive, é aqui, de Minas Gerais. Aliás, não sei nem se dá para dizer que é de Minas Gerais, porque Governador Valadares é a cidade mineira mais estadunidense do Brasil, né? Mas ele está aqui, já fez vários personagens incríveis, tem uma caminhada aí nessa arte, né, da interpretação, é um ator. A gente lembra dele de vários personagens, o Eliseu, o Adonis. A gente lembra dele principalmente também do Gustavo, né, do Gustavo Larios. E, recentemente, um dos que marca muito o nosso ambiente evangélico é o Adão. Obviamente que a carreira dele não se resulta nisso, tem vários outros trabalhos, mas fazendo um recorte aqui rápido, quero já te agradecer, camarada, pedir para você, inclusive dizer para a gente, apesar de eu ter te apresentado, mas diz para a gente quem é o Carlo Porto e seja muito bem-vindo. Olá, rapaziada. Olha, o Carlo Porto, na verdade, não é Carlo, é Carlyle. Meu nome é Carlyle, né? Eu sou natural de Governador Valadares. Como você disse muito bem, Governador Valadares quase não é Minas Gerais, está ali pertinho da Flórida. Eu, inclusive, tenho familiares na Flórida. E, cara, não sei exatamente por que cargas d'água, mas a minha avó, assim, ela deu o nome a quase todos os netos, né? E ela quem escolheu esse nome para mim, Carlyle. Na verdade, havia, na época em que eu nasci, alguns caras chamados Carlyle. Um deles era um pastor protestante. Tinha também, eu acho que no Atlético Mineiro tinha um jogador chamado Carlyle, e tinha o Thomas Carlyle, né, o filósofo, se eu não me engano, irlandês. Então ela gostou do nome, sugeriu para os meus pais, teve ali alguma resistência, mas não suficiente, e aí eu fiquei com esse nome, Carlyle.
Sou nascido em Minas Gerais, mas moro em São Paulo já há alguns anos. Foi aqui que há quase 20 anos atrás eu vim passar umas férias, saí da faculdade, vim passar umas férias e acabei não voltando mais para casa. Estou em São Paulo, na gélida São Paulo, e gosto muito dessa cidade, por sinal. Eu morei um tempo em Governador Valadares. Meu pai morou lá uns 20, 30 anos da vida. Eu morei um tempo e, assim, vou te falar um negócio. Eu comecei a acreditar que o inferno existia morando lá. A cidade é quente demais. Mas brincadeiras à parte, fica até parecendo que eu não gosto, né? Mas a cidade que tem o povo, e olha que eu sou de Minas, mas a cidade que tem o povo mais acolhedor que eu já tive é Valadares, cara. O pessoal te abraça, mesmo, uma cidade maravilhosa, né, mano? É uma cidade incrível. Eu morei ali até os 14 anos. Ela é quente demais, Felipe. Você sabe por quê, né, cara? Aquela pedra do Ibituruna, o pico do Ibituruna, recebe calor o dia inteiro e à noite ela joga aquele calor de volta para a cidade, né, cara? Então, realmente é complicada a situação do valadarense, assim. É muito calor o ano inteiro. Eu queria reivindicar aqui meu lugar de fala, porque é muito difícil para mim ouvir gente de Minas Gerais reclamando de calor, sinceramente, depois de saber, né, que eu sou a única carioca aqui desse grupo. Mas assim, imagino, né, que deve ser complicado mesmo. Olha só, imagina o Rio de Janeiro sem mar. É mais ou menos aquilo ali, Governador Valadares, é aquilo ali o ano inteiro. Bangu e Caxias, Carlos. Pronto. Caxias. Bangu e Caxias. Bom, você faz ideia, então, do que a gente está falando. Com certeza. E, camarada, você falando aí, né, que você foi para São Paulo, que você fez faculdade e tudo mais, mas como é que foi, assim, essa sua trajetória? Porque ninguém acorda e fala, não, hoje eu tô na televisão. Como é que foi, assim, a sua caminhada, se descobrir, às vezes, enquanto ator mesmo, se essa pegada da arte sempre teve ali, ou se foi uma coisa que você foi descobrindo? Como é que foi essa trajetória? Cara, eu vou tentar, em poucos minutos, te contar essa história. Eu fazia faculdade em Salvador, tá? A minha família se mudou de Valadares. Eu acho que foi por conta do calor que fazia lá, mas saiu de Valadares e foi para um lugar muito mais fresquinho chamado Salvador. Vai vendo. E em Salvador, eu cheguei adolescente, né? E, enfim, eu nasci num ambiente presbiteriano e chegamos em Salvador, não havia uma igreja presbiteriana perto da nossa casa, né? Se a gente quisesse continuar naquele ambiente da igreja presbiteriana, a gente teria que, cara, atravessar a cidade inteira, mais de 1 hora para chegar numa igreja. Então a minha mãe propôs para nós, os filhos, somos em 4 filhos, que nós conhecêssemos uma igreja batista que tinha ali perto. E nessa igreja, chama Igreja Batista de Vilas do Atlântico, eu passei boa parte da minha adolescência. Fui fazer faculdade com 19, 20 anos, eu acho. Fui fazer faculdade de Ciências da Computação. A minha história era trabalhar com máquina. Eu era um cara extremamente tímido, introspectivo. Essa coisa de lidar com pessoas, para mim, era bem difícil mesmo. E no 3º ano da faculdade, apareceu um convite um pouco inusitado, assim, né? Eu que estava naquela igreja batista há tantos anos, fazendo de tudo, né? A gente fazia de tudo e eu adorava fazer de tudo. Me veio um convite para trabalhar com o teatro, com um grupo de teatro da igreja. E eu entendi aquilo como uma missão, quer dizer, não tinha muito o que escolher, era ir lá e fazer, porque numa igreja pequena, poxa, a gente tem que fazer, né, cara? Não tem que ficar escolhendo muito, a gente está ali trabalhando para o crescimento da igreja. Eu tinha muito essa visão, fui trabalhar com os líderes, com o meu pastor, mas fui trabalhar também com um grupo de teatro. E eu vi no teatro uma oportunidade incrível, assim, de me abrir um pouco para o mundo, de deixar de ser um pouco aquele cara tímido. E eu acho que eu me empolguei demais com essa história, cara. Acho que acabei extrapolando, assim, um pouco, porque aquilo eu fui gostando demais de fazer aquilo, sabe? A gente trabalhou durante
um bom tempo assim, desenvolvendo texto, ensaiando, produzindo as peças, apresentando, e a igreja acolhia a gente de uma forma muito, muito boa, assim, muito gostosa. Então, eu acho que me empolguei um pouco com aquela história. Só para fazer um comentário, Carlos, tenho certeza que isso tem a ver com o seu pastor, provavelmente, quando você teve contato com aquele texto que fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus, aí você soltou tudo que tinha para soltar. Pois é. Mas assim, achei incrível você dividir com a gente essa coisa da igreja local, porque eu acho que todo mundo aqui passou um pouco por isso, né? Seja lá em qual dom a pessoa trabalha ou em qual área, a experiência de ter uma comunidade local muito atuante acaba pegando você de alguma maneira, né? Eu comento sempre com os meninos que devia ser muito bom se a gente pudesse colocar isso no currículo, né? Porque realmente quem tá ali em igreja de comunidade, igreja menor, assim, é pau pra toda obra, né? Não tem pra onde, tem que fazer o serviço. Exatamente, é isso mesmo. Isso eu senti isso na pele durante todos os anos que eu trabalhei ali. Hoje eu tenho uma facilidade e um gosto muito grande de trabalhar com crianças, também por conta disso. Trabalhei no departamento infantil naquela época, fui formado como um dos líderes jovens da igreja, fui deslocado para um dos bairros onde nós tínhamos uma congregação, lidava diretamente com as pessoas e fazia o teatro, enfim, todo mundo tinha que jogar um pouco nas 11 posições ali, né? Todo mundo tinha que fazer de tudo, e comigo não era diferente, não. E foi muito bom, um aprendizado incrível, né? É isso que você falou, assim, a oportunidade que te dá numa igreja local de fazer coisas, de aprender coisas. Eu lembro que, assim, eu sempre tive um fascínio muito grande com música, né? E hoje, assim, eu como ator, eu me puxo um pouquinho para cantar, mas algumas pessoas dizem que eu sou cantor, mas eu não tenho coragem de abrir a boca e dizer, olha, eu sou cantor. Eu sou casado com uma cantora, mas eu não tenho coragem, assim, porque eu ainda tenho um pouco de resistência a isso, sabe? Parece que eu tenho que ser muito bom naquilo que eu faço para ser chamado de alguma coisa. Mas ainda assim, eu acho que Deus vai ter misericórdia de mim um dia e vai me liberar disso aí. Vamos ver. Mas eu trabalhei naquela igreja durante um bom tempo, e numa das férias que eu tive lá da faculdade, onde eu fazia ciências da computação, eu vim para São Paulo, e eu vim com um amigo meu que estava querendo se apresentar para uma agência de modelos aqui em São Paulo, e eu fui acompanhá-lo, e aconteceu um pouco uma coisa que aconteceu com muitos modelos e hoje pessoas que hoje a gente conhece, que é aquela coisa de o meu amigo não foi aceito e acabei que eu fui aceito, né? E aí, a partir daí, rolou oportunidade de fazerem trabalhos legais pra caramba. Então eu saí daquele ambiente que era muito familiar e muito aconchegante, e fui me meter aqui na Selva de Pedras com um monte de gente que para mim era muito louca, né? Uma gente muito diferente. Eu lembro que um dos pastores sêniores da minha igreja me falou, olha, toma cuidado, tem muito homossexual por aí, sabe aquela visão assim, olha, cuidado, Tem as pessoas vão querer mudar sua cabeça, as pessoas vão querer te puxar para o lado das drogas, você abre o olho, você tem certeza mesmo que você quer isso, você vai para São Paulo, que você vai se mudar para lá? Então, é quase aquela vinheta da Eliana, né? Diga não às drogas, aquela coisa bem... É por aí. Eu tinha pessoas que me apoiavam, mas tinha pessoas que de tanto me amar tinha um certo apego pela minha presença ali no ambiente onde eu estava, né? Então sofri uma certa resistência assim, de algumas pessoas de me liberarem, de me abençoarem para ir onde eu tinha que ir. Mas, enfim, na cara, na coragem, eu vim para São Paulo e trabalhei com moda uns anos, e depois eu virei a chave. Eu falei, não, eu vou começar a estudar. Eu sempre gostei de estudar, né? Eu sou filho de professora, sobrinho, neto de professora.
eu gosto de estudar, vou estudar esse negócio aqui, como é que faz para ser ator. E aí, enfim, isso já tem uns anos, eu tô estudando ainda, vamos ver o que vai dar isso aí. Ouvindo você falar assim, eu fico pensativo, né? Tem uma expressão que a galera fala, que é periferia em qualquer lugar. Depois de você contar um pouco da sua história, eu tô pensando aqui que eu acho que crente é crente em qualquer lugar, porque a sua história, eu acho que é a história de todos nós. A gente entra para uma igreja e quem participa de uma igreja pequena joga nas 11 posições do campo. Quando você falou isso, eu achei é verdade. Eu que sou um cara que não tem dom artístico nenhum, pensa num cara que canta mal, que atua mal e que é péssimo em qualquer coisa artística. Eu atuei na igreja cantando. Mas você é bonito, né, Val? Tem isso. Aí, ó, tá vendo aí? Tirando isso, mas eu não tentei a carreira de modelo. Tirando isso... É porque ele é humilde, humildade. Mas aqui, velho, manda seu currículo pro Carlos Porto aí, que ele te ajuda agora. Claro que posso te encaminhar pra algumas agências aqui, hein, meu time? Claro que não, isso aí eles são meus amigos. Por isso que eu não confio neles, é mentira. Eles estão valorizando meu passe. Mas aí, eu tava pensando nessa questão da gente ter, né, essa experiência múltipla dentro dos ambientes evangélicos. Muitas pessoas que eu conheço, elas iniciaram a sua musicalização nesses espaços, aprenderam a tocar instrumentos. Você contou aí que as suas primeiras experiências com teatro foram na igreja. Eu também atuei na igreja, mas nada assim profissional. E aí, o que eu queria te perguntar é o seguinte. Você se tornou ator depois de muito tempo. Provavelmente, quando você estava fazendo parte do grupo de teatro da igreja, você não pensava em ser um ator famoso, né? Um ator da Globo, da Record, dessas grandes emissoras. Você estava lá só trabalhando na igreja e fazendo o que tinha que fazer. Você acha que esse seu período de ensaio, esse seu período de adaptação, de conhecer essa questão teatral dentro da igreja, contribuiu muito para a sua carreira de ator hoje? Sim, eu tenho certeza que sim. É como você disse aí, né, cara? A gente está num ambiente de igreja, um ambiente, assim, uma igreja local, pequena. Assim, eu saí de uma cidade do interior de Minas, todo mundo só conhece por isso, né? Por ser uma cidade que exporta brasileiros para os Estados Unidos. Então, assim, claro que eu não pensava em nada, entendeu? O que eu orava e pedia a Deus era que para onde ele me colocasse eu pudesse fazer o melhor, que o meu trabalho pudesse render frutos, né? Era a única coisa que eu pensava, assim. Eu não tinha pretensões nenhuma. E de alguma forma eu já olhava aquilo como uma coisa muito positiva, porque na faculdade onde eu fazia, aquilo já me ajudava. Eu já era um cara, depois de alguns meses fazendo teatro na igreja, eu já era um cara um pouco mais solto dentro da universidade. Já era capaz de me colocar diante da turma, expor uma opinião, apresentar um trabalho para todo mundo. Então, assim, eu já começava a colher alguns frutos imediatamente ali naquela circunstância. Mas eu nunca imaginava que, naquele momento, não, cara, não. Mas é isso, eu me coloquei, abri meu coração e falei, bom, vou para São Paulo, vou ver o que acontece, né? Eu tentei construir a coisa de uma maneira assim, olha, vou tentar usar a moda e a minha carreira como modelo para financiar um pouco os meus estudos, né? Porque eu tive um ótimo incentivo dos meus pais, que foi um pé na bunda, que eles entraram com aquele pé na bunda, que foi ótimo, né? Porque até os 20 e poucos anos de idade eu morei com eles. Mas eles me incentivaram muito, assim, e sempre me apoiaram, sempre acreditaram em mim. Apesar disso tudo, eles não bancavam a minha vida aqui, né? Eu trabalhava e eu já era capaz de pagar minhas contas, enfim, de fazer tudo aquilo que eu queria. Então, eu fui usando esse recurso para reinvestir na minha carreira, para estudar, para fazer as coisas que eu queria aqui, para crescer, assim, profissionalmente, né? Carlos, eu fiquei curiosa para saber, assim, porque a gente, como evangélico, temos ali umas bases morais. Eu acho que é muito comum a gente passar por processos de entendimento da nossa própria fé. E a sua profissão, querendo ou não, é uma profissão muito delicada, porque você está no meio onde o teatro tem a ver com performance. E as performances não necessariamente estão adequadas ao que a gente entende como moralmente correto, né? E como ator, você não tem muito como escolher os seus papéis,
mais, as experiências que você vai ter. Aliás, eu acredito que vocês são muito experimentais, né? Então é importante estar ali em contato com outras realidades e outras possibilidades. Aí eu fico querendo saber se a tua carreira, de algum momento, você lembra de um momento que marcou, assim, que impactou a sua fé e que você abriu mão de alguns conceitos que você tinha? Porque, assim, na arte, a gente vai ter contato com quase todo mundo, né? As diferentes manifestações dentro do espectro das identidades sexuais e de culturas religiosas diferentes. E aí você veio de um teatro de igreja. Como é que era fazer cenas que, de acordo com a nossa moralidade cristã, não eram muito confortáveis? Você teve crise na fé por causa disso ou você encarou isso de maneira natural? Olha... Só uma vírgula aqui. Por gentileza, só deixa eu ficar fora da nossa moralidade cristã. Deixa ela pra você aí. Me tira da nossa. Mas, enfim, brincadeira. Vai lá, Carlos. Pamela, foi difícil, assim. Claro, as coisas não acontecem assim numa única vez, uma única tacada, né? Eu acho que do momento em que eu saí de casa até hoje, assim, eu fico com um pouco assim, meu Deus, o que eu fiz, né? O que eu tô fazendo? Principalmente também por ter ouvido dentro da minha igreja lá palavras que me deixaram um pouco assim inseguro sobre aquilo que eu estava decidindo, né? Eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo e eu entrei numa agência que existia na época chamada Elite Models, que foi a agência inclusive que lançou Gisele Bündchen e vários top models tem por aí, eles quiseram dar uma repaginada no meu visual, né? Então me mandaram lá para um dos maiores cabeleireiros que tinha em São Paulo na época. E uma das pessoas que estava na equipe desse cara se aproximou de mim lá pelas tantas, depois de ter cortado e tal, e para que eu ficasse só um pouquinho assustado, essa pessoa me pediu em casamento, assim, nunca tinha me visto na vida, e essa pessoa me pediu em casamento ali. Eu tinha saído de casa há poucas semanas, cara, e ouvi da boca de outro homem que ele queria se casar comigo. Olha, imagina você, um garoto que sofria de timidez, que era todo introspectivo, imagina você como é que eu não fiquei, né? Poxa, o desejado das nações, Carlos. O único pecado do cara foi amar demais. Mas, então, assim, eu passei por vários momentos, assim, super, super difíceis, assim, em que eu questionava, assim, tinha tempos em que eu estava trabalhando, mas quando você não está trabalhando, você fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Será que eu não tenho que pensar num plano B, num plano C? Será que eu não volto para casa? Poxa, a gente se coloca muitas coisas, mas assim, é uma coisa que eu sempre digo também, quando a gente sabe de onde a gente veio e para onde a gente está indo, aonde a gente quer chegar, quando a gente sabe que Deus está na parada, eu acho que, acho que foi por isso que eu não desisti esse tempo todo. Inclusive por ter visto pessoas e colegas muito mais capacitados do que eu, muito melhores na arte do ator do que eu, e pessoas que você olha e não estão aí fazendo alguma coisa, entendeu? Hoje estão em outra profissão. Pessoas que eu admirava e que começaram comigo e que hoje eu não sei nem o que está fazendo. Então, eu tive, em alguns momentos, assim, essa coisa do receio, do medo, mas eu sabia que Deus estava nesse negócio, então eu acho que por isso que eu não desisti, sabe? Eu passei por alguns anos atrás, eu passei por um momento também muito difícil. Foi um momento em que eu saí do Rio de Janeiro, eu desisti de morar no Rio de Janeiro, porque eu havia ido para o Rio de Janeiro para fazer um curso chamado Oficina de Atores da Rede Globo. Naquela época, em 2008, a Globo mantinha uma oficina de atores, né? Ou seja, ela bancava 20 atores do Brasil inteiro, ela fazia um processo seletivo, descobria 20 atores espalhados pelo Brasil e levava para o Rio de Janeiro e bancava a vida desses atores para que eles pudessem estudar. E eu fiquei nessa turma lá durante um ano
E depois que nós fomos dispensados, 1 ano depois, eu decidi por conta própria continuar no Rio de Janeiro. E fiquei no Rio de Janeiro mais 3 anos e meio. Enfim, depois desse período do Rio de Janeiro, eu me questionava muito, entrei no métier teatral carioca, fiz algumas produções no Rio de Janeiro, mas eu estava assim, esgotado, eu não queria mais. Era uma coisa assim, que eu sentia que o Rio de Janeiro não ia me dar aquilo que eu estava buscando ali. Então, eu pensei assim, poxa, eu vou para casa dos meus pais, vou voltar. E realmente retirei tudo que eu tinha do Rio de Janeiro e levei para a Bahia, para casa da minha mãe, e fiquei vagando um pouco nesse período, né? Eu ficava um pouco com os meus pais em Salvador, um pouco em São Paulo, que era onde eu circulava melhor, e um pouco no Rio de Janeiro, que era a cidade onde eu tinha acabado de sair. Naquela época eu queria muito estudar fora, eu queria ir ou para a Europa ou para os Estados Unidos estudar. Um pouco despretensiosamente, eu fiz uma prova de um vestibular para a Universidade de São Paulo, que me dava acesso à Escola de Arte Dramática. E vejam vocês, eu passei. Eu me questionava muito da minha capacidade como ator e das minhas qualidades como ator. Me achava até um tanto medíocre naquilo que eu fazia, não gostava de muita coisa, e eu fiz um pouco para testar mesmo que tipo de ator eu era, né? Então eu fiz o vestibular da escola. Até então eu tinha como a escola... Até então não, eu tenho hoje a melhor escola, a melhor formação para atores da América Latina, essa formação aqui dentro da USP. E eu decidi fazê-la justamente para tentar medir um pouco, usar ela como um termômetro para entender que tipo de ator era eu. E olha, Deus me colocou lá dentro, gente. Deus me colocou lá dentro. Foi uma experiência muito louca, assim, porque a escola ela é muito raiz, assim, ela é muito fincada na história do teatro, nas tradições. Então, assim, eu passei por coisas ali dentro que, meu Deus, olha, tem que estar muito enraizado, assim, muito firme e muito entendendo, assim, o propósito das coisas para não pirar. Mas consegui resistir. Hoje tenho contato com os meus colegas lá. Infelizmente não são pessoas que artisticamente ainda caminham comigo, mas são pessoas que eu admiro muito, tenho um maior carinho, mas que, enfim, a vida mesmo se encarregou de colocar cada um no seu caminho. Mas foi para mim um divisor de água, assim, essa escola. Foi muito bom estar lá dentro, muito bom olhar para dentro de mim e entender que artista que era eu, o que eu podia fazer, entender as minhas qualidades, as minhas fraquezas dentro daquilo que eu fazia, aprender a olhar para o trabalho dos outros colegas. Enfim, foi um momento difícil, mas muito, muito, muito bom. Esse episódio tem um apoio e oferecimento da Faculdade Unida de Vitória, que é uma das maiores polos teológicos do Brasil. E não só teologia, a Faculdade Unida de Vitória tem vários outros cursos que você pode entrar lá e conferir se algum desses cursos aí é o que chama a sua atenção, que faz a sua vocação, que você pode estudar tanto à distância, como semipresencial. E nós estudamos na Faculdade Unida, fazendo a nossa teologia lá. E é um curso que a gente super recomenda, porque de fato vale muito a pena. Faculdade Unida de Vitória tem produzido talvez o melhor conteúdo teológico do Brasil. Esse podcast é um oferecimento da editora Recriar, que tem produzido vários conteúdos a respeito de teologia libertária, ciências da religião e outros temas. Dá uma conferida no catálogo deles, você vai se impressionar com a quantidade de material produzido por intelectuais evangélicos, cristãos e de outros segmentos religiosos. Nós também temos uma parceria com a editora Saber Criativo, que publica os melhores livros sobre teologia latino-americana
do Brasil, com a nossa querida amiga Regina Fernandes, uma das maiores teólogas da América Latina e que faz um trabalho impecável. Além disso, nós temos uma parceria também com a Academia Cristã, uma editora que se preocupa em trazer o melhor da teologia acadêmica e traduz vários grandes autores conceituados como James Dunn, Jürgen Moltmann. Então vai ser um melhor lugar para você fazer suas pesquisas acadêmicas mais sérias. Cara, a Gabriela Gastal, ela fez um vídeo, né, um filme, que inclusive tem o título dessa frase maravilhosa do Ferreira Goulart, que a arte existe porque a vida não basta, né? Eu sou apaixonado com literatura, enfim, eu gosto muito. E o Ferreira Goulart, óbvio, né, dispensa a apresentação, mas essa frase dele eu acho que ela é fundamental, pelo menos assim. Todos nós estamos sofrendo muito, né, com a pandemia, com o isolamento social, com a perda de queridos, enfim, a pandemia trouxe para nós uma série de rebus assim, que a gente nem imaginava, obviamente. E o momento, não só a pandemia, mas o momento que a gente vive no país, igual ontem, né, viralizou um vídeo da galera catando comida num caminhão de lixo. Cara, não tem como você não deparar com essas cenas, com o momento que a gente vive e não ficar tocado, mexido, né? Então eu acho que nesses momentos a arte, ela consegue trazer pra gente uma esperança, uma possibilidade além da visão natural, assim, da existência, né? Então eu acho que isso é maravilhoso. Mas nesse aspecto que eu queria falar com você, assim, como que você entende essa importância da vivência, da experiência artística nesse país que a gente vive hoje? Como é que você acha que a gente consegue, inclusive, pensar maneiras até de levar esse ambiente da arte, da cultura para mais pessoas? Porque a cultura, infelizmente, ainda é um artigo de luxo, né? Como é que você pensa isso, nessa popularização, nesse momento que a gente vive no país, né? Felipe, assim, eu falei aqui, né, que eu sou filho, sobrinho e neto de educadores, né? E esse cara resolve trabalhar com arte. Hoje, cara, depois da minha pequena experiência e, né, depois de tudo que eu li, que eu aprendi, cara, se tem uma coisa que eu acredito é que a educação e a arte e cultura podem fazer uma mudança muito grande, pode mudar muita coisa. Eu acredito muito nisso, acredito muito que Deus quer usar isso, sabe? Artistas e professores, educadores, para mudar a realidade em que a gente vive. Tive essa experiência dentro da Universidade de São Paulo, né, que assim, acho que qualquer universidade sofre um pouco com isso, né? Você saiu da universidade, você é visto um pouco como comunista. Se você é artista, então, nossa, comunista ao quadrado. Mas eu acho que quem trabalha com a arte e quem se sensibiliza, quem treinou o seu olhar para se sensibilizar quando olha para o outro, eu acho que não tem como olhar para tudo isso que está acontecendo hoje no nosso país e não se indignar de alguma forma, né, cara? Cara, eu só me exponho em rede social porque eu sou cobrado por isso todos os dias. Mas, assim, o fato é que eu tenho vontade de me esconder, cara, porque são meses e anos até, né? Os últimos anos aí de uma tristeza muito grande quando a gente olha para tudo isso que a gente está passando, tudo isso que a gente está vivendo. Ontem a gente teve essa imagem fortíssima, né? De pessoas catando lixo dentro de um caminhão de lixo. Isso cara, isso é surreal. É surreal. Eu não consigo entender como as pessoas não conseguem se sentir tocadas e mexidas com uma imagem como aquela, como aquilo de alguma forma não mexe e não mobiliza as pessoas a alguma coisa. Mas, enfim, hoje o artista está aí, é mal visto pra caramba, né? Pela forma como ele se coloca e, enfim, as pessoas acham que os artistas hoje são todos aproveitadores da Lei Rouanet, vivem todos da mamata.
mamando aí no governo, né? Tá todo mundo viajando aí para as Maldivas, para onde for, né? Às custas do governo, das grandes empresas, e não sabem o perrengue que a gente passa, obviamente, que é uma profissão realmente muito difícil. E não entendem, né? Não entendem o que é o artista, o papel do artista, não entendem absolutamente nada. Então, assim, diante de tudo isso, é muito triste, cara. É muito triste. Não, e assim, cara, até assim, a gente conversando, apesar desse nosso contato de ser pequeno, mas, igual você disse, né, lá na sua infância, você de igreja presbiteriana, né, e tudo mais, a gente é de um tempo, cara, porque assim, né, apesar de eu ser novo, mas eu tô nesse trem de igreja há muito tempo. Eu sou de um tempo que as igrejas, elas tinham uma ideia mesmo de um comprometimento social relevante, assim. As igrejas tinham escola, tinham os hospitais, né? Tinha uma preocupação absurda, assim, em transformar aquele ambiente. E há 30, 40 anos atrás, se você falasse que uma igreja estava preocupada em ser relevante num bairro pobre, ia lá e fazer uma escola lá, um hospital lá, ninguém ia chamar essa igreja de comunista, ninguém ia chamar essa igreja de marxista, muito pelo contrário. A gente entendia que essa era a missão da igreja mesmo. A gente vive um momento assim tão obscuro que você defender a vida, defender a humanidade, você passa a ter a alcunha de comunista, de marxista. Na minha opinião pessoal, nenhum problema quanto a isso, mas inclusive é desonesto com o próprio termo, porque às vezes a pessoa não tem nenhum compromisso ideológico com isso, só é sensível com os problemas que acontecem. Então, a gente vive um momento, assim, muito difícil, né, da igreja em geral, e eu até quero ter esperança, mas eu vejo, às vezes, até com um certo, assim, vamos dizer assim, uma desesperança, sabe, assim, de a gente precisar de caminhar mais, de evoluir enquanto ser humano, de entender a importância da arte, da cultura, da educação, quer dizer, eu não sei aonde a gente parou e nem aonde a gente recomeça esse país, e assim, não estou falando aqui em absoluto nada de partido, não é isso, é de um projeto maior mesmo, de sociedade, sabe? Porque hoje a galera tem muito essa questão da polarização, mas, cara, todos os governantes, eles passam, o que ficam é a gente, a nossa história, a comunidade, né? E eu não sei como que a gente resgata isso, né? Como que a gente recupera esse fio, mas eu acho que também você deve ser desse tempo, né? Que as igrejas se preocupavam com a sociedade, deve ter passado por isso também, né? Sim, eu tive pessoas que hoje são referência para mim, né, e que eu tenho muito carinho por elas, que me ensinaram coisas preciosíssimas, né, mesmo em Valadares, mesmo ali aos 13, 14 anos, eu tive pessoas dentro da igreja que me influenciaram e que moldaram a minha essência, assim. Hoje eu fiz um trabalho com uma coach de atores há uns meses atrás. Nós desenvolvemos uma autobiografia, né? E para entender que tipo de projetos seriam esses e que tipo de personagens que a gente gostaria de fazer, né? Que tipo de coisas que estariam alinhadas àquilo que a gente gostaria de fazer. Isso tem tudo a ver com o trabalho de autobiografia que a gente fez ali com ela, né? E quando eu li aquele material final, depois eu vi que, caramba, como aquele Carlyle que veio lá de Valadares, né, um garotinho tímido que frequentou aquela EBD ali na Ilha dos Araújos, né, na igreja presbiteriana. Depois, muito timidamente, entrei também pela primeira vez numa igreja batista. Como as pessoas envolvidas em toda essa minha história aí, como elas me moldaram e como elas têm a ver com os projetos que hoje eu quero fazer, que eu desejo fazer, né? Eu me preocupo muito com isso, com as coisas que eu me questiono isso todos os dias e que tipo de trabalho eu quero fazer, né? Então, Carlos, eu queria muito te fazer uma pergunta falando aí sobre essa construção, porque
a tua profissão tem a ver com autoconhecimento, né? Explorar essas possibilidades que você tem dentro de si. Mas a gente ficou muito curioso aqui para saber como é que foi o laboratório para fazer o personagem, né, estourado aí, que foi o Adão, que caiu na graça do povo mesmo, né? Todo mundo comentou bastante sobre a produção dessa novela e a gente ficou realmente curioso de saber como que foi para vocês fazerem esse laboratório, porque querendo ou não, mexer muito com o imaginário da igreja, né? Essa história tá aí, atravessa a gente há milhares de anos, né? Então a gente fica sempre nessa expectativa de como é que foi para vocês pensarem esse personagem, qual foi o contato que vocês tiveram, como é que foi esse laboratório? Olha, Pamela, eu vou te falar uma coisa. Depois de ter passado pela escola lá da USP, ficar nu diante das câmeras e na frente de tantas pessoas, para mim era uma coisa assim, super natural, entendeu? Zero reação, né? Eu achei... Travou aqui pra mim, eu queria rir. Falou de nudez, falou de um pouquinho de saliência, a Wi-Fi chega, cai, porque aqui é muita... É muita unção. Mas vocês estão de roupa? Aqui no Rio de Janeiro, por incrível que pareça, hoje está fazendo 19 graus. Eu estou de gola, querido. Gente, aqui tá 16, Pamela, então eu tô te invejando um pouquinho. Mas, brincadeiras à parte, a Record foi muito generosa com a gente. Muito mesmo, assim. Eu tive a oportunidade de fazer uma coisa na Record que eu nunca ouvi falar, a não ser no cinema, né? Que poderia acontecer, que foi um período de preparação tão grande e tão profundo para viver um personagem. Nós tivemos mais de 3 meses estudando não só a parte teórica, mas a parte física também desses personagens, né? O que a Record deu pra gente, e isso a gente tentou dar pro público também, foi esse presente, cara. Foi uma chance incrível, única, de fazer um mergulho tão vertical em cima de um personagem. Foi muito bom mesmo. Passamos meses em leituras, assistindo filmes, trazendo referências, estudando. Eu tive uma parceira ali que eu não a conhecia antes, fiquei conhecendo dentro do projeto, mas uma pessoa que, bom, não era cristã, mas entendia, já estava na Record há um tempo, entendia como é que a máquina funcionava e estava ali para dar o melhor de si também. Então foi uma super parceira que eu tive ali na Record. Mas foi um processo assim, muito gostoso mesmo. A gente foi acompanhado por uma preparadora também, né? Além da direção e além das pessoas que nos cobriam e que cobriam o projeto assim, não vou dizer espiritualmente, mas tinha uma liderança ali da igreja, né? Que acompanhava o nosso trabalho com uma certa proximidade e nos dando respaldo também, enfim. Então foi muito bom assim, e até o processo de gravação também. A gente não gravou quase nada em estúdio, quase tudo que a gente fez foi em externa. Procuramos por lugares assim muito especiais para que a gente pudesse levar o melhor resultado para a casa das pessoas. E eu acho que a gente conseguiu, assim, a Record ficou muito satisfeita. E o retorno que eu tenho até hoje é muito positivo. Quando a novela estreou, né, eu ouvi vários comentários. Eu assisti a novela por conta dos comentários da internet, porque geralmente eu não vejo novela. E aí eu comecei a achar muito interessante todo esse enredo, né, que eles fazem. Porque, como você disse, quando você está preparando um roteiro, né, está preparando uma peça, a gente sabe que as adaptações, elas são um pouco complicadas, porque não tem diálogo, não tem tanta história, não tem emoção dos personagens. Aí eles deram uma cara para você, eles deram uma cara para os outros autores, eles deram sentimentos, histórias. Isso foi muito interessante de ver. E eu assisti uma entrevista sua, onde você diz que você descobriu, nesse papel, né, fazendo essa novela, que o Adão foi o primeiro machista da história. Conta pra gente um pouquinho disso aí. O que isso quer dizer?
Olha, gente, para mim foi... Olha, imagina aí, vamos fazer um exercício aí de imaginar aquele garoto lá em Minas Gerais, depois na Bahia, que, enfim, que tem contato com a Bíblia, que frequenta a escola bíblica dominical, frequenta a escola bíblica de férias, desférias, enfim, aquele garoto que passou por tudo isso, de repente está envolvido num projeto gigantesco, porque novela é isso, é como uma novela, depois que começa a ser gravada, é como se fosse um navio gigante dentro do mar. E aquele navio precisa sair de onde está e cruzar o Atlântico. Precisa fazer esse percurso, né? E eu sabia ali que nos 3 ou 4 primeiros capítulos da novela era a minha cara ali, né? Então imagina aquele garoto dentro desse projeto, com essa responsabilidade, dando de cara com aquele roteiro que, olha, eu vou dizer para vocês, quando eu li pela primeira vez aquele roteiro com aquele Adão, gente, foi complicado. Foi complicado porque, assim, eu realmente não esperava. É exatamente isso que você disse, assim. Quando a gente lê a Bíblia, a gente lê a história, conhece a história, mas é muito diferente você transferir aquilo para uma novela, onde você tem que realmente construir aqueles personagens, realmente construir uma história em volta daqueles personagens, da vida, construir as relações, aprofundar tudo isso, porque a gente não pode fazer um mergulho desse sem aprofundar tantas questões e tantas relações. Então, assim, a coisa era complicadíssima. Quando eu li, eu falei, meu Deus, que Adão é esse? Porque esse Adão eu não conheço, é novo para mim. É novo para mim. Eu tive muita dificuldade, muita resistência em aceitar aquele Adão que estava sendo proposto ali. Era um Adão que lidava super mal com aquela mulher depois do pecado, né? E que transferiu um pouco daquela relação para suas filhas mulheres, né? Esse era o cara que eu tinha ali, era isso que eu tinha que encarar. Então realmente foi muito difícil para mim, muito difícil para mim, porque esse cara fugia completamente do Adão que eu tinha no meu imaginário, que apesar de ser um Adão um tanto quanto humano, né, era um Adão ainda muito fincado numa coisa que só estava na minha cabeça ou no imaginário do cristão hoje, né? Assim, eu acho interessante você trazer esse ponto, porque eu acho que durante esse tempo que a gente se entende como cristão aqui no Brasil e até no mundo, né? Eu vou dizer assim, a leitura bíblica de maneira ocidental, né? Eu diria. A gente tem muito essa coisa de querer sacralizar o texto e tirar as nuances humanas mesmo, né? Dos personagens. Quando a gente lê, por exemplo, o texto de Abraão, né, na entrega do filho, a gente não imagina o momento de dor, de sofrimento e as emoções genuinamente humanas que a gente tem, porque a humanidade é complexa, é ambígua, né? E aí a gente acaba transformando todo mundo nesse totem, né? Nessa coisa única, absoluta, sem essas complexidades, como se fosse um exemplo eterno, sendo que a Bíblia é construída com personagens humanos, né? Com imperfeições. E eu acho muito legal isso, porque quando a gente faz uma comparação, por exemplo, com a maneira, né, que o judaísmo, por exemplo, lê a Torá e dá liberdade aos seus rabinos a produzirem textos dentro desses parênteses que não trazem ali essa complexidade humana, que é no caso da nossa Bíblia evangélica, né? Eles têm essa liberdade de trabalhar essas nuances, né? Eu tava vendo aqui, eu tenho um livro que eu gosto muito, a Bíblia Contada por Elas, alguma coisa assim, que é um texto construído por teólogas mulheres, né? Que elas fazem justamente esse papel que esses rabinos já tinham o hábito de fazer nos seus talmidins e etc. Que é essa interação dos textos, pegar naquele contexto histórico e fazer uma narrativa naquele parêntese que não foi descrito, né? O que aconteceu, qual foi a subjetividade, por exemplo, de Agar quando foi abandonada no deserto, qual foi a subjetividade de Ruth quando estava ali naquela situação vulnerável
vulnerável. Qual é a subjetividade de Eva? E nesse livro tem um pedacinho, né, de como que a Eva se sentiu nesse momento. Isso é muito interessante, porque são narrativas e a gente não tem como determinar. Porque apesar da Bíblia ter esse ar aqui no Brasil de que é uma coisa inerrante, literal, ela, como um texto, dá margem para diversas interpretações. E assim, no teatro, ver isso se colocando, mexendo com o imaginário das pessoas é muito incrível. Dá nó na cabeça, mas é muito incrível. Eu imagino que, poxa, a proposta da novela é essa, né? É transformar aquilo que está no nosso imaginário, né? Aquelas histórias que a gente sempre leu e conhece de cor salteado, transformar aquilo em imagem, né? E solidificar aquilo, né? Eu acho incrível, As pessoas acompanham, tem pessoas que eu sei de pessoas que nunca tinham visto uma novela bíblica da Record, mas que pessoas que começaram a ver o início de tudo ali com Adão e Eva e que estão assistindo a novela até hoje por conta disso, essa vontade de entender essa parte, uma parte mais humana, né, daqueles personagens, né, e entender como é que flui isso, como é que essas relações se constroem, por exemplo. E eu acho a proposta, né, essa coisa de alguém querer fazer uma produção com histórias bíblicas, eu acho isso fantástico, cara. Você que está ouvindo a gente, você pode nos ajudar, você pode fazer com que esse material chegue a mais pessoas, pode compartilhar isso, pode comentar tudo que a gente tem feito e você também pode ser um colaborador, pode ser uma colaboradora e ajudar esse projeto a ficar vivo. Entra aí no www.apoia.se/ORP e seja um contribuidor, seja uma contribuidora mensal com esse nosso trampo. E se você quiser contribuir com o nosso trabalho, produzindo conteúdos de espiritualidade libertária e antifundamentalista, contribua pelo nosso Pix, que é o CNPJ 3069 0482 000 110. A gente agradece a sua ajuda. Ô, Carlos, mas assim, o que eu acho que a gente fala aqui de um monte de coisas que são importantes também. O que interessa mesmo, o que é importante da vida, velho, é a fofoca. E aí eu te perguntar assim, fofoquinhas de... Não, a vida só importa porque a fofoca existe. O resto fofoca edifica? O resto é tudo acessório, sabe? Mas as fofoquinhas assim, de bastidores, tem muito crente gravando lá no set, os atores têm muito evangélico, não tem? Como é que é a formação assim do elenco? Ou você acha que tem uma preocupação em ter gente crente ou não? Vai pelo lance mesmo da arte? Como é que é a seleção assim? Como é que eles encaram isso? Não, cara, não tem a mínima preocupação sobre isso aí, não mesmo. Olha, de maneira alguma, tá? Mas tem uma coisa engraçada, assim, você falou de fofoca, eu vou fazer uma fofoca, assim. Eu conheço pessoas que se fizeram de crente e começaram a frequentar a igreja para se aproximar de líderes e pessoas influentes dentro da Record, para que depois fossem puxados para fazer novelas, enfim, pegar um bom personagem lá dentro. Que isso, é o famoso QI, a pessoa tá caçando QI. Até aí é aquela coisa de você botar o espanhol intermediário no currículo, poxa. Pois é, isso existe, viu? Mas olha, eu vou te falar, eu não achei muitos, assim, cristãos em produtos da Record, não. Assim, eu tenho algumas amizades lá dentro, né? Uma das maiores amigas que eu fiz lá dentro foi a Continuista, por exemplo, e ela é muito comprometida, virou a minha amiga, a gente se fala até hoje, enfim, mas dos atores é um pouco mais difícil encontrar, gente. Não, tem uma tia minha aqui, que ela inclusive também é teóloga e tal. Até mandar um beijo para ela, um beijo para você, tia Luísa Marilac.
ela é apaixonada com Gênesis. Ela vê, assim, ela é vidrada, e acho interessante, assim, porque depois que eu conversei com ela, me abriu muito, assim, a ideia. Porque a gente, mano, apesar de tentar ter uma proposta menos fundamentalista e tal, às vezes a gente fica muito preso nesse nosso ambiente teológico, né? Como se a teologia fosse a única resposta da vida e que a gente tem essa resposta de tudo, nessa nossa arrogância teológica, que a gente sabe de tudo, que a teologia responde tudo e aquela coisa toda. E, obviamente, como nós estamos falando de uma novela, a gente está falando de uma série de questões que tem que compor mesmo, para compor roteiro, para o negócio fazer sentido, para ficar interessante. Pô, a novela não tem nenhum compromisso, assim, né, a priori teológico, a priori é um compromisso de entretenimento. Então, eu tinha uma série de questões não só com novela, mas com esses filmes bíblicos e tal. E aí, ouvindo essa minha tia, e ela é uma teóloga boa de serviço pra caramba, ela falou comigo, filho, a teologia a gente sabe, mas nada paga você conseguir materializar aquele cara que você leu a vida inteira. Então eu fiquei pensando naquele negócio, cara, e o pior é que é isso, assim, né? Você tira aquele conceito da abstração e a pessoa passa a levar aquela história pro resto da vida porque ela viu, porque ela enxergou. Então fica um negócio mais, vamos pensar assim, quase que impresso na memória, né? Quando a pessoa lembra de um personagem, ela lembra daquele ator. Então passei a entender a importância desse negócio, e aí de vez em quando eu vou para casa dela, assim, uma vez a semana e tal, aí fico lá assistindo com ela, e, cara, me impressionou demais, assim, porque, eu confesso, tinha um monte de preconceito, assim, tinha um monte de pedras nas mãos, né, e fui desarmado. E aí depois, com esse nosso contato, a gente foi trocando uma ideia de vez em quando, falei assim, cara, não, você tá totalmente errado, Gibran, esse trem é fantástico mesmo, essa possibilidade, né. Vendo ela, ouvindo, falei, cara, a gente tem que começar a entender que é cultural mesmo, e é cultura, e vamos fomentar esse negócio, né? Eu queria até perguntar uma coisa pra você, porque assim, a gente que tem infância crente, né, que já tá ali dentro da igreja tem tempo, pra mim foi muito marcante ver filmes que retratam a realidade da Bíblia. Eu lembro a primeira vez que eu assisti Paixão de Cristo, que para mim foi um dos melhores filmes já produzidos, assim, em relação à história de Jesus e tal. É o meu preferido nessa temática, né? E só por ter ali a língua original também, que dá um negócio assim, né? Você fica, caraca, que isso? Jesus falar aramaico ali, você fica até pegado. Mas eu queria saber de você, quais são as suas inspirações hoje, assim, quando você pensa no teatro, quando você pensa no cinema brasileiro, internacional, quem são as pessoas que são inspirações assim para você no seu trabalho? Você falou aí, citou aí um exemplo de uma grande produção, né? A gente sabe que hoje a gente tem grandes produções aí, e a Record se propõe a fazer uma grande produção também, né? Sobre temas bíblicos, e eu acho que ela está conseguindo um lugar assim bem relevante nesse meio, assim. Acho que ela tem essa proposta e tem investido muito alto nisso, tem conseguido um espaço muito importante no meio disso tudo. Bom, respondendo a sua pergunta, eu tenho algumas pessoas, algumas delas nem estão no meio artístico, mas eu posso te dar um exemplo de alguém que está na literatura e que eu tento respirar e que eu tento aproveitar bastante nas minhas leituras, que é o C.S. Lewis, que eu acho um cara que se colocou em um momento onde o mundo estava muito conturbado, né? Onde o mundo estava vivendo coisas assim únicas e que deixou uma marca tão importante e tão linda, né? Para todo mundo, né? O C.S. Lewis, com a sua obra, deixou algo que, sei lá, acho que daqui a 200 anos as pessoas ainda vão estar falando dele. Então, sem dúvida nenhuma, como cristão que deixou um legado, ele é um cara que eu tenho como referência.
Agora, a vida do artista é um pouco isso, né? Tentar beber de várias fontes, né? E eu sou um cara que eu tento catar um pouquinho aqui, catar um pouquinho ali, mas eu sinto ainda que eu tô nesse lugar, quer dizer, o Felipe falou aí, né? Como é que é lá dentro, né? Eu não tenho muitos colegas cristãos, né, e pessoas que realmente estão comprometidas. Eles existem, mas não é tão fácil achá-los. Então a gente tem que um pouco remar contra a maré, assim, fazer um trabalho pequeno mesmo, assim, sem achar alguém que facilitasse muito o nosso caminhar. Acho que é um pouco isso, assim. Eu tenho pessoas que me dão um suporte, que estão comigo há anos, assim, que me cobrem em oração e que zelam pela minha vida, mas fora desse contexto artístico. São pessoas que são referência para mim. É um privilégio estar conversando com você aqui. A gente está indo para o final já. Ouvindo um pouco da sua história, né, da sua trajetória, de toda a sua caminhada cristã, da sua caminhada artística, e pensando um pouco nos nossos dias atuais, como que você é um cara que tem esse alcance, que tem essa voz toda, muitas pessoas te têm como referência. A gente queria que você deixasse uma mensagem de esperança para esse Brasil, a gente queria que você deixasse um recado para as pessoas, pensando um pouco na sua história mesmo, pensando na sua espiritualidade, pensando em quem você é. Ai, cara, eu acho que eu falei uma coisa aqui que eu falo sempre, que é quando a gente sabe de onde a gente veio, aonde a gente quer chegar, eu acho que pode 1000 cair de um lado, 10.000 do outro, a gente permanece firme, sabe? Muitos cristãos que receberam a mesma formação que eu recebi quando era criança e adolescente, estão aí vivendo esse momento tão maluco, mundialmente falando, né, globalmente falando, né, não é só no Brasil, e que pessoas que olham pro futuro e que tem uma certa dificuldade em ver alguma perspectiva positiva, né? Eu acho que a gente tem que voltar, sabe? Voltar do início, voltar lá onde a gente teve aqueles primeiros contatos com aquele que nos amou e se agarrar às promessas que ele fez para nós, para a gente conseguir passar por tudo isso e acreditar mesmo que a gente vai conseguir ver uma perspectiva de alguma forma melhor, né, para o nosso futuro. A gente sabe que a Bíblia não nos dá um panorama muito, muito bonito, né, muito romântico para os tempos que estão por vir, mas eu acho que a gente tem que estar fincado na rocha para a gente conseguir passar por tudo isso e continuar inabalável na nossa fé. É isso. Camarada, te agradecer. Obrigado demais aí pelo papo, pela disponibilidade, por esse tempo de falar conosco. Muito legal aqui o papo. Eu acho que, principalmente, assim, né, algumas questões a própria novela já tinha respondido, né, como o umbigo do Adão, mas outras, a questão de humanizar, de mostrar, né, quem é essa pessoa por trás desse personagem, esse ser humano que está aí vivendo também todas as dificuldades que a gente está vivendo aqui no meio da pandemia, é maravilhoso. Então, só te agradecer mesmo, né, por esse papo, e espero que, assim que as coisas voltarem a algum grau de normalidade, quem sabe a gente consiga tomar um café, que vai ser fantástico aí poder ter esse contato com você. Poxa, seria maravilhoso, um privilégio para mim. E olha, é bom saber, bom demais saber que vocês estão aí, desse lado aí, fazendo esse trabalho e abrindo campo de diálogo, porque se tem uma coisa hoje que me entristece é ver que os nossos irmãos estão sendo ludibriados aí todos os dias. Então, assim, o meu coração se sente um pouco mais quentinho em saber que, poxa, eu olho para o lado e vejo vocês aí caminhando e fazendo o trabalho e convidando pessoas para um diálogo aberto, honesto e sincero. Obrigado, viu?
Obrigado mesmo. Tamo junto, mano. Um beijão. Um beijão pra você. Valeu. Abraço. Se cuidem, viu? Valeu, gente. Um beijão pra todos. Também. Até mais. Olá, meu nome é Felipe Bulbarelli e eu edito os episódios do Reino em Pessoa. Se você quiser conhecer mais sobre produção musical, edições de podcast, siga meu Instagram, Febuba ou Felipe Bulbarelli.